Nós vamos ler a palavra do Senhor e depois nós teremos uma palavra de oração. Em Eclesiastes, no capítulo 3, nós vamos ler. Eclesiastes, capítulo 3. Vamos ler o primeiro versículo de Eclesiastes, capítulo 3. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Oremos ao Senhor. Querido Deus, Pai Celestial, aqui estamos, meu Deus, reunidos em torno da Tua Palavra Santa. E nesses primeiros momentos que estivemos aqui, neste culto, nós louvamos o Teu santo nome, em espírito e em verdade, ó Pai. E nós cremos que o Senhor ficou atento com os Teus ouvidos, ouvindo os nossos louvores. E nós pensamos que isto alegra o Teu coração, Pai. Porque nós entendemos que o Senhor nos criou com este propósito, que a nossa vida, não somente aqui na igreja cantando, mas a nossa atitude, nossas palavras, nossos pensamentos, tudo é para louvor da Tua glória, Pai. Por isso que nós agradecemos a Tua atenção que tiveste para conosco, Pai. E nesse momento, meu Deus, nós desejamos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra. Por isso queremos acalmar o nosso coração, estar numa condição, meu Deus, em que podemos aquietar o nosso espírito para ouvir o Teu Espírito Santo falar pela Tua palavra, Pai. Nós te pedimos a Tua ajuda nesse momento. Não deixa de maneira alguma o diabo arrebatar nossos pensamentos para as coisas desse mundo, para o amanhã, por tantas coisas que tem a resolver. Não, Senhor, nós queremos estar pensando em Ti nesse momento. Nós viemos aqui para pensar em Ti e ter comunhão contigo, Pai. Nos ajuda, meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o que nós te pedimos para a Tua glória. Amém, Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Então, Eclesiastes diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Amém? Então, nosso tema desta noite será tempo específico. Esse é o nosso tema, que nós vamos falar um pouco nesta noite. Tempo específico. Também eu desejo ler a palavra do Senhor em Colossenses, no capítulo 1, no versículo 26, que diz assim: o mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Amém, irmãos? Essa é a única esperança que nós podemos confiar e crer que nos dará a vida eterna. Porque, estando nós em pecado, em delitos, nós estávamos mortos, condenados. Mesmo andando, comendo, trabalhando nessa terra, mas estávamos mortos. Todos que não estão em Cristo Jesus, eles estão mortos. A questão é somente o tempo aí. Se o tempo passa e a pessoa não chega a conhecer esse mistério, ou a entrar nesse mistério que é Cristo. Cristo é o mistério de Deus. Então, se ele não entra nesse mistério, o fim será a morte. E não somente a morte no corpo físico, como também a morte da alma, ou a aniquilação da alma. Porque Deus é o único que tem poder para aniquilar uma alma.
nem mesmo Satanás pode aniquilar alguém, nem a si mesmo. Eu sempre digo que nem suicidar-se o diabo pode, porque só Deus pode aniquilar ele. E vai chegar esse tempo em que todo pecado será aniquilado, todo mal será destruído. Toda alma que pecou e não se arrependeu será aniquilada diante de Deus, e o pecado terá fim e será implantado o reino eterno do Senhor. E aqueles que irão viver neste reino eterno de Cristo, eles devem e têm que receber hoje essa vida eterna que é Cristo habitando em você. Quantos sabem que a única maneira de ter vida eterna é se o Deus eterno mora em você? Se esse Deus eterno não entra em você, você jamais poderá herdar a vida eterna. Porque vida eterna só Deus é quem tem. Só Ele é eterno. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. As palavras do Senhor, elas são eternas. E a palavra é o próprio Cristo. A Bíblia diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, Cristo é a própria palavra encarnada. Então, essa palavra encarnada, ela veio para que você conhecesse, para que manifestasse a palavra a você, e você aceitando a palavra, você está aceitando o próprio Jesus Cristo. Não tem como você aceitar Jesus Cristo e negar a palavra de Deus. Porque a palavra e Cristo é a mesma coisa, irmãos. Você só pode aceitar Jesus Cristo se você aceita a palavra de Deus. E não só parte da palavra, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Amém? Então, para que nós pudéssemos crer e aceitar a palavra, Deus sempre envia a sua palavra. E Deus tem uma palavra para cada tempo. Cada tempo Deus tem promessas. Quantos sabem disso? Que esse Deus é um Deus de promessa. Não é verdade? Deus faz promessa e ali algumas pessoas creem naquela promessa e esperam o cumprimento daquela promessa. E quando aquela promessa está acontecendo, aquilo é uma alegria no coração dessas pessoas que creem nas promessas de Deus. Mas a maioria não crê nas promessas de Deus, nem espera que aconteça, e muito menos quando está acontecendo, não aceitam. Apenas rejeitam a promessa de Deus e seguem o seu destino. Mas há aqueles poucos que conhecem a promessa de Deus, veem a promessa de Deus se cumprindo, aceitam a promessa de Deus e vivem por essa promessa. Mas Deus tem uma promessa para cada tempo. Amém, irmãos? Quando o nosso Senhor Jesus Cristo nasceu nesta terra, Ele veio para cumprir as promessas que Deus já tinha feito através dos seus santos profetas. Vocês creem nisso? Eu vou ler aqui para vocês. Em Mateus, até o próprio nascimento dele foi profetizado por um profeta do Antigo Testamento. Veja. Aqui diz assim: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém, irmãos? Então eu quero chamar a atenção para isso. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse. Se cumprisse o quê? O que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que diz. Amém? Então, tudo que Deus vai fazer, sempre Ele revela a um profeta. Um profeta é a boca de Deus aqui na terra. Em Amós, no livro de Amós 3,7, diz: certamente o Senhor Jeová
não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Então, tudo que Deus vai fazer nessa terra, irmão, ele antes revela esse segredo, como uma profecia. Ele manda os profetas falar. Poucas pessoas creem nas profecias. A maioria rejeitam as profecias. E quando está acontecendo aquilo que os profetas falaram, poucos aceitam e tomam para a sua vida. A maioria rejeita e crucifica. Assim foi com o nosso Senhor. Porque quando ele nasceu, ele veio cumprir cada palavra que os profetas tinham falado. Inclusive, até na discussão com os fariseus disseram: nós cremos em Moisés. E Jesus disse: não, vocês não creem em Moisés. Se vocês crescem em Moisés, ou se vocês crescem no que Moisés profetizou, no que Moisés falou, vocês creriam em mim, porque de mim falou Moisés. Entendem isso, irmãos? Mas eles estavam cegados pelas suas próprias religiões e não conseguiam enxergar a promessa que Deus tinha feito. E ali era o tempo específico daquela promessa acontecer. Deus sempre tem um tempo para acontecer todas as coisas. Deus não é um Deus fora de ordem. Como nós lemos aqui em Eclesiastes que há esse tempo. O sábio Salomão disse: há tempo para tudo debaixo do sol. Então, cabe a nós, irmãos, inquirir em Deus e buscar em Deus as promessas que Ele tem para cada dia. Principalmente para o dia em que nós estamos vivendo sobre essa terra. Porque Deus sempre tem promessas. Deus nunca deixa o homem sem uma promessa. Sempre Ele promete. Porque isso é o que gera fé. Ou isso é o que está na vida do cristão. É crer no que Deus prometeu. E quando aquilo acontece e você vê acontecendo, isso alegra seu coração. Lá em Jesus, eles ficaram tão alegres quando viram Jesus entrando ali, que eles jogavam os ramos para cima e clamavam: Hosana, Hosana, nas alturas, porque eles estavam vendo a promessa que Deus fez acontecendo diante dos olhos dele. E para nós também, Deus tem promessas para o nosso tempo. Com certeza, Deus teria promessas para nós, e nós vamos ler aqui uma promessa que Deus fez para o nosso tempo, que se encontra em Apocalipse, capítulo 10, o versículo 1 ao 7. Veja que tremenda promessa Deus fez para nós neste livro. Quantos sabem que esse livro de Apocalipse foi escrito pelo apóstolo São João muito depois da crucificação de Cristo, depois que ele ascendeu aos céus? Então ele apareceu a João na ilha de Patmos e pelo seu anjo relatou a João este livro. E esse livro de Apocalipse são profecias do final do tempo. São profecias que seria para nós nesse tempo. Amém? Vocês creem que Deus fez profecias para nós nesse tempo? Veja, Apocalipse 10. Diz assim: um livro trazido do céu por um anjo. Amém? Tinha que chegar aqui na terra um livro que seria trazido do céu por um anjo. Esse livro iria carregar revelações importantes para que a igreja se preparasse para o arrebatamento. Sem a revelação de Deus, nós não sabemos o que fazer. Deus tem que revelar ao seu povo, à sua igreja, os seus segredos, para que ela se apronte e para que ela escape de todo o engano que há nessa terra. A igreja, eu não estou falando de templo, irmãos, não é templo. A igreja são pessoas individuais que creem em toda a palavra de Deus. Entenda isso. Quando Jesus Cristo vier nas nuvens para buscar a sua noiva, ele não vai levar grupos de igreja. Ele vai levar pessoas que creram em toda a palavra. Essa é a igreja que ele vai levar. Veja, e vi outro anjo forte que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste. E o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo. E tinha na sua mão um livrinho aberto,
E pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como quando ruge um leão. E havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes. E quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: sela o que os 7 trovões emitiram, e não os escrevas. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra, levantou a sua mão ao céu, e jurou por aquele que vive, para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Amém? Então, aqui nesta cena, preste muito bem atenção, irmãos. Cada cena que Deus promete na Bíblia, ela tem que se cumprir. Quando Jesus estava entrando lá em Jerusalém, montado num jumentinho, filho de uma jumenta, aquela cena já estava na Bíblia escrito. Zacarias falou dela. Lá em Zacarias 9 dizia, veja, mais de 400 anos antes que acontecesse, Deus mandou um profeta falar aquilo. E as pessoas estavam atentas. Quando aquilo estava acontecendo, que eles viram, eles logo lembraram, isso está na Bíblia escrito. Isso tem que acontecer. E ali eles se alegraram por ver aquilo. Eles se alegraram porque eles viram que o que estava na Bíblia agora era real, era uma coisa real diante dos olhos dele. Isso é que deu força e energia para eles seguirem a Jesus. Mas quem não viu, que foi a maioria dos religiosos, libertinos, herodianos, fariseus, saduceus, eles, ao invés de eles se alegrarem, eles tiveram foi ódio, inveja daquilo ali. E levaram a própria palavra para ser crucificada. Veja que coisa, a própria palavra que eles diziam amar e servir, o próprio Deus que eles diziam amar, crucificaram o próprio Deus dele lá na cruz e mataram ele. Que coisa, né, irmãos? Mas que Deus nos ajude, irmãos, para que nesse tempo, dessas promessas que Deus fez para nós, nós possamos captar o que está acontecendo e se alegrar em nosso coração. E aqui haveria de vir um anjo do céu, trazendo um livro para a terra. E esse livro ele não ia dar a qualquer pessoa. Deus não dá sua revelação para qualquer pessoa. A revelação de Deus, segundo está escrito em Pedro, sempre Deus envia sua revelação pelos seus profetas prometidos. Amém? Essa Bíblia que você tem na mão foi escrita por homens de Deus, inspirado pelo Espírito Santo. Então, cada revelação que Deus manda tem que ser através desses homens de Deus que têm o Espírito Santo e que falam exatamente o que está na palavra. Não pode um homem dizer que é cheio do Espírito Santo e falar algo contrário a essa Bíblia. Se ele fala contrário, mostra que o Espírito que está nele não é o Espírito Santo. O Espírito Santo fala exatamente o que está na palavra. E aqui na palavra em Apocalipse diz que um anjo desceria do céu trazendo uma revelação. Essa revelação que esse anjo traria era a revelação que João ia escrever. Ele já estava pronto para escrever. Mas o anjo disse, sela. Por quê? Porque não era a hora dele falar ainda. Sela. Quando o 7º anjo vier à terra, quando o 7º anjo estiver sobre a terra, eu vou descer com esse livro para dar um anjo forte. Esse anjo forte é Cristo, o anjo do pacto. É o mesmo Espírito que encontrou Saulo no caminho de Damasco, aquela luz, e é o mesmo Espírito que se encontrou com Moisés também lá no monte. Sempre é Cristo, Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Ele teve um tempo que ele se fez carne e habitou entre nós, mas ele sempre viveu como Espírito. E ele falou com Moisés, falou com Saulo, e ele viria novamente para trazer essa revelação, porque Cristo é o único que pode revelar a palavra. Outro não pode fazer isso. Tem que ser Cristo para abrir os selos e revelar essa palavra. Porque estava selado. João selou.
Mas a igreja precisa saber da revelação. E a promessa no 7 é: nos dias da voz do 7º anjo, quando tocar a sua trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos profetas seus servos. Então, esse anjo que está aqui no 7, não é um anjo de asas, que a gente vai ver revelando alguma coisa, jogando um livro lá de cima. Não, irmãos. Esse 7º anjo, esse anjo que desce com a revelação, é um anjo espiritual, é a coluna de fogo. Ele traz a revelação, mas não é ele que nós vamos ver. Nós vamos ver o anjo que está na terra, que recebe a revelação e entrega para a igreja essa revelação. Esse é o 7º anjo, conforme diz aqui. No dia da voz do 7º anjo. É um anjo mensageiro de Deus. Assim como João Batista, você sabia que ele foi chamado de anjo? Eis que envia o meu anjo diante da minha face, que preparará o meu caminho. Anjo significa mensageiro. É claro que há anjos celestes, querubins, serafins, mas há anjos terrenos que são os mensageiros que Deus envia para trazer a palavra. Então João foi um semelhante, e esse 7º anjo seria semelhante também a João, como um profeta, para trazer essa revelação e preparar a igreja para que ela pudesse estar pronta para o rapto. O rapto da igreja será uma preparação. Será uma revelação que Deus traria através desses trovões para revelar esta palavra ao seu povo. Aqui na Mensagem das Eras, na página 295, diz assim: agora este mensageiro de Malaquias 4, que é outra profecia. A profecia de Malaquias 4, deixa eu ler para vocês. Nós temos que estar atentos a cada promessa de Deus. Cada promessa que Deus fez, nós temos que estar atentos. Então, aqui em Malaquias 4, vamos ver que promessa tem aqui. E o tempo dela. Porque o nosso tema é tempo específico. Deus promete uma coisa, e quando Deus promete, não vai acontecer fora de tempo, nem atrasado. No tempo exato, acontecem as coisas que Deus prometeu. Tempo específico. Malaquias 4, versículo 5, diz assim: eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E ele converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Então, o grande e terrível dia do Senhor é este dia final que nós estamos aguardando. E antes desse dia, Deus enviaria esse profeta Elias, que é o mesmo anjo mensageiro de Apocalipse 10, 7. Então veja o que diz aqui o profeta desta era. Agora este mensageiro de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7 fará duas coisas. Primeiro, segundo Malaquias 4, ele converterá os corações dos filhos aos pais. Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão estas verdades e mistérios divinamente reveladas que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecostes. É exatamente assim. Então, irmãos, a missão deste mensageiro que está prometido aqui na Bíblia, em Malaquias, que era um profeta Elias, não Elias, aquele tisbita que andou, como há doutrinas que ensinam que a reencarnação de Elias. Fala que João Batista foi a reencarnação de Elias. Quando a Bíblia diz em espírito de Elias, é em espírito e virtude de Elias. É um ministério semelhante ao que Deus operou em Elias. Não é a pessoa de Elias reencarnando. Isso é contrário à palavra de Deus. E para começar, aquele Elias nem morreu. Para reencarnar tem que morrer, segundo a lei que ensinam. E Elias não morreu, ele foi levado numa carruagem para o céu vivo. Então João não era a reencarnação de Elias. Ele era um anjo mensageiro de Deus para preparar o caminho do Senhor e estava na virtude e espírito de Elias. Assim como esse mensageiro do final do tempo, que viria também antes do grande e terrível dia, viria na mesma virtude de Elias, preparando também a vinda para Cristo, preparando a igreja para a vinda de Cristo.
Então, esse mensageiro, além de ter esta missão do Elias, ele também seria esse sétimo anjo, que receberia a revelação desses trovões que estavam selados. Porque João não foi permitido escrever. A voz disse para ele, sele, não fale isso agora. Mas, como Deus prometeu, conforme nós lemos, todos os mistérios de Deus seriam revelados na voz desse sétimo anjo. É uma promessa de Deus. Se ele quer revelar, ele revela. E ninguém pode impedir quando Deus quer revelar a sua palavra. Então, Deus enviaria este mensageiro para trazer essa revelação. E ele revelaria os 7 trovões que estavam selados. E serão essas verdades, mistérios, divinamente reveladas, que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecoste. É exatamente assim. Por que esse mensageiro teria que vir? Porque durante 2000 anos a igreja tem sido acidentada, tem sido modificada pelos homens. Cada um cria a sua própria religião e cada um prega uma parte da Bíblia, e um prega, tira isso, outro coloca aquilo, e aí a confusão está feita. Então precisava Deus enviar esse mensageiro trazendo a mesma palavra que trouxe o apóstolo Paulo lá no começo da era. Porque o apóstolo Paulo, segundo diz a Bíblia, ele foi enviado para nós, os gentios, para preparar a igreja do Senhor. Mas durante todo esse tempo, os homens se intrometeram e fizeram a grande confusão religiosa que nós temos hoje. Nós estamos diante de uma grande confusão religiosa, cada um falando uma língua diferente. Isso simboliza a mesma coisa que aconteceu lá em Nirode, na Babilônia. Cada um falava uma língua e ninguém se entendia. Então, quando está nessa condição, necessário é que Deus envie um profeta verdadeiro, trazendo a mensagem que Paulo trouxe, o batismo correto, a santa ceia correta, a posição correta da mulher na igreja, tudo corretamente para restaurar, como prometeu aqui. Esse Elias viria para trazer uma restauração. Restaurar de novo o coração dos filhos aos pais pentecostais. A mesma mensagem apostólica, nós devemos repetir ela para as pessoas, para que estejamos restaurados. Então, nessa revelação aconteceria isso. Veja, que revelação vai converter literalmente? Segundo, ele revelará os mistérios dos 7 trovões, em Apocalipse 10, os quais são as revelações contidas nos 7 selos. Serão essas verdades, mistérios, divinamente reveladas, que literalmente converterão os corações dos filhos aos pais do Pentecoste. É exatamente assim. Mas esse mensageiro, quando estivesse pregando a sua mensagem, inspirado pelo Espírito Santo, vocês creem que o Espírito Santo é o mesmo hoje, como foi em cada era? O mesmo Cristo que Paulo também encontrou a coluna de fogo? A coluna de fogo, aquele Espírito, aquela luz, apareceu, foi tão forte que cegou os olhos de Paulo, que era chamado Saulo. E ele caiu por terra e ele clamou. Como judeu, ele não chama qualquer coisa de Senhor. O judeu é uma pessoa segura. Ele só crê num Deus e só chama Deus de Senhor. Ele diz, quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Porque a voz clamou, por que me persegue? Ele diz, quem és tu, Senhor? E aquele Espírito disse, eu sou Jesus, a quem tu persegues? Ó, irmãos, aquilo com certeza foi um balde de água fria nele, porque ele estava perseguindo a própria palavra. Sendo um homem zeloso, preparado nas escrituras, com o mestre Gamaliel, mas mesmo assim ele estava com aquela ânsia de perseguir a Jesus Cristo, porque ele não estava entendendo. Mas graças a Deus que ele se humilhou àquela luz. E ali ele foi, e agora ele ia pagar um preço pelo que aconteceu, pelo que ele tinha perseguido. De perseguidor ele passou agora a ser perseguido, por amor da palavra. Então veja, quem és tu, Senhor? Aquela mesma luz, aquela mesma coluna de fogo, prometeu que viria e traria um livro aberto, com as revelações, para restaurar a igreja de volta à fé dos pais apostólicos. A mesma palavra que Paulo pregou, esse mensageiro deve pregar a mesma coisa, sem diferença alguma. Se alguém vem e prega diferente, Paulo disse, se um anjo do céu descer e ensinar outro evangelho, além do que eu já vos tenho falado, seja anátema. Anátema quer dizer maldito.
a palavra anátema é maldito. Então esse anjo do céu, que desce trazendo essa revelação, ele tem que falar exatamente o que Paulo falou. Porque Paulo estava ungido pelo Espírito Santo. Amém? Paulo foi um mensageiro escolhido por Deus. Lá em Atos 13, você pode ler isso. Diz, Deus me colocou como um apóstolo para vós, os gentios. Ele estava pregando para os judeus rejeitando e se reclamando. Ele disse, se vós não julgais digno, eu me volto agora para os gentios. Porque assim o Senhor nos mandou. Eu te pus para luz e salvação para os gentios. Foi o que o anjo disse a respeito de Paulo. Então ele se voltou. E precisava agora no final, irmãos, nós recebemos esta revelação para voltarmos ao entendimento correto da fé dos nossos pais apostólicos. Porque eles foi que deram início à verdadeira igreja do Senhor. Foram os apóstolos que começaram ela, comissionados e ordenados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, antes mesmo dele ascender aos céus. Ele deu ordem aos seus apóstolos, deu ordem aos seus discípulos para fazerem isso. E eles começaram a verdadeira igreja. E eles tinham a verdadeira palavra. Mas tudo tinha que ser restaurado agora no final. Por isso Deus prometeu essa revelação, que estava selada. João ia escrever. O livro de Apocalipse foi depois de tudo isso. Ele estava preso na ilha de Patmos. E Deus trouxe ele para o futuro. Quantos sabem que João viajou no futuro? E começou a ver as coisas. E o anjo disse a ele, tudo que você vê, vai anotando aí. Então ele viu todas essas coisas. Ele viu esse anjo descendo, trazendo uma revelação para dar um profeta que estaria na terra, o sétimo anjo. Tudo isso ele viu e anotou, porque era a promessa da Bíblia. E aqueles que enxergam isso, irmãos, isso alegra o seu coração, sabendo que o mesmo Deus de Moisés, o mesmo Deus de Paulo, é o mesmo Deus agora. Ele não muda, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Graças a Deus por isso, nós servimos a um Deus vivo e presente. Não um Deus da história bíblica. Nosso Deus é vivo e ele cumpre as suas promessas, tanto quanto ele cumpriu no passado, ele cumpre hoje para nós. Essa é a nossa promessa para agora. Esse mensageiro viria nessa parte final, para restaurar de novo a igreja, para que Cristo entrasse nela. Porque o mistério é esse. O maior mistério é esse. É você entender que Cristo vive em você. Se Cristo não está em você, você não poderá ter vida eterna. Irmãos. Estará ainda em condenação. Assim diz em Romano. Portanto, aqueles que estão em Jesus Cristo, nenhuma condenação há mais para eles. Eles não andam mais segundo a carne, segundo seus pensamentos, seus desejos da carne, não. Eles andam segundo, conforme Paulo disse, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Esse Jesus Cristo, o único e verdadeiro Deus, que tomou a forma de Espírito e ele veio para habitar em nós. E ele prometeu isso, ele disse, não vos deixarei órfão. E nessa volta de Jesus Cristo, como Espírito Santo, ele não veio agora mais para estar andando conosco, como ele andava com os profetas. Ele veio agora para habitar interiormente em nós. E é ele quem revela essa palavra dentro do seu coração. Você pode passar o dia inteiro ouvindo da palavra. Se esse Espírito não estiver aí dentro de você, você não capta nada da palavra. Só o Espírito pode revelar a palavra. Quantos sabem disso? A Bíblia prometeu que o Espírito viria para nos conduzir em toda a verdade. Sem o Espírito Santo, nós só fazemos confusões e divisões. Com o Espírito Santo, nós entendemos as promessas da Bíblia, cremos na palavra e vivemos segundo o Evangelho de Cristo. Com o Espírito Santo. E o lugar dele de morada é aonde? Vós sois feito templo do Espírito Santo. O Espírito ele habitava antes naquele templo de pedra que construiu Salomão. Ele estava escondido atrás do véu ali. Ninguém podia entrar. Só quem entrava lá era uma vez no ano, o sumo sacerdote. E se ele entrasse em pecado, ali mesmo ele morria. Ele entrava amarrado com uma corda. Ele não podia entrar ali. A não ser que ele estivesse completamente limpo. Ele sendo o sumo sacerdote, se estivesse com a vida limpa, ele entrava ali para realizar aquele oferecimento anual. Mas quando Jesus Cristo morreu ali na cruz pendurado, ele santificou a sua igreja.
Com o seu sangue ele santificou a sua igreja. E agora, aquele espírito que estava atrás do véu, ele agora veio para entrar dentro do seu povo. Porque o templo de Deus é a sua igreja, formada pela doutrina dos apóstolos e dos profetas. Está escrito em Efésios capítulo 2. Já não sois estrangeiro, mas sois formados pela doutrina dos apóstolos e dos profetas. Então esse espírito que estava escondido atrás do véu, agora ele vem para entrar na sua igreja. Por isso ele cumpriu a sua promessa. E no dia do Pentecostes ele entrou em cada um dos seus apóstolos. Ali eles receberam. O espírito que agora estava escondido atrás do véu não ficou mais escondido. A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Veja só que coisa. Na hora da crucificação, o véu se rasgou de alto a baixo. Nada acontece por acaso. O véu se rasgando estava mostrando que agora o Espírito foi liberado para entrar depois da morte do Cordeiro, quando santificou a igreja. Então ele entrou. E hoje também ele entra naquele que pode crer em toda a palavra. Se você crê em toda a palavra, ele entra. E ele ensina. Ele é seu ensinador. O pregador pode falar a noite toda. Se ele não estiver dentro de você, você não vai aprender nada. Mas se você carrega ele, ele vai te ensinar as palavras. Ele é que é a palavra, irmãos. Ele é a própria palavra. Ele é que vai te ensinar essas palavras. Veja na página 121 do livro da Ezra, está escrito assim. Agora, quando Deus está calado, é melhor ficarmos calados. Porém, onde ele tem falado, é melhor falarmos também e dizer o que ele já disse. Ele nos falou que a evidência, ou o que aconteceria após ser batizado com o Espírito Santo, era que o Mestre viria e nos ensinaria toda a verdade. Mas esse Mestre seria um Mestre interior, não um Mestre exterior. Se o Espírito não estivesse dentro, você não ouviria a verdade e nem a receberia por revelação, ainda que a ouvisse a cada momento do dia. Esse foi o sinal do Espírito, habitando interiormente nos dias de Paulo. Aqueles que eram cheios do Espírito Santo ouviam a palavra, recebiam-na e viviam por ela. Aqueles que não tinham o Espírito Santo ouviam apenas como homens carnais, punha-lhe uma interpretação errada e entrava em pecado. Então, quão importante é, irmãos, que o Espírito Santo habite em nós. Porque é o próprio Cristo habitando em você, na forma do Espírito. Ele habita em você para ensinar você a palavra, para mostrar a você as promessas que ele tem para cada dia. É isso que Deus faz conosco. É isso que Deus fez com eles lá no passado. Eles conheciam as promessas. E a promessa de Deus para nós é essa. O mistério é esse. Cristo em vós, a esperança da glória. Deus precisou enviar o seu mensageiro, conforme está em Apocalipse, para revelar esse grande mistério. Que Cristo viria novamente para entrar no coração da igreja, no seu povo. O povo sendo o templo de Deus, receberia esse Espírito. E esse Espírito vai te ensinar toda a verdade e vai fazer você viver uma vida cristã verdadeira. Só com o Espírito Santo você pode ter uma vida cristã verdadeira. Sem ele, você não pode fazer nada. Sem Deus, não podemos fazer nada. E para que nós possamos receber esse Espírito Santo, temos que seguir exatamente o mesmo padrão da palavra, o mesmo ensinamento. E o primeiro passo que o Espírito Santo ensinou, através dos lábios do apóstolo Pedro, foi esse. A gente vai ler agora em Atos dos Apóstolos. E depois estaremos lendo para a Santa Ceia. Em Atos capítulo 2, diz assim, 37, 38. Aqui foi logo após os apóstolos terem recebido esse Espírito que conduziria eles em toda a verdade. Vocês conhecem essa história. Quando Jesus ascendeu, deu uma ordem para eles. Jesus disse, sai pregando agora, a partir de hoje. Não. Jesus disse, vão lá para o cenáculo e esperem lá
até que do alto seja revestido do poder. Só depois disso é que eles começaram a igreja, começaram a pregar. Por quê? Porque, claro, sem o Espírito Santo, irmãos, cada um vai dizer o que quer. E fazer a igreja que quer e seguir o que quer. Mas com o Espírito Santo já não é mais você. Paulo disse, não sou eu, é Cristo que vive em mim agora. Então vai fazer exatamente e ensinar corretamente a palavra, pelo Espírito. Aqui estava Pedro já cheio desse Espírito. Saiu do cenáculo, tinha uma multidão de pessoas ali. E ele começou a pregar. E aqui no 37 ele diz isso, para aqueles que ouviam. Aqui fala conversão de 3.000 pessoas. 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. E perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém, irmãos? Então veja que coisa maravilhosa. Se seguirmos exatamente a palavra de Deus, com certeza Deus nos dará o seu Espírito e nós não seremos enganados. Nós estaremos seguindo exatamente o que diz a palavra. Amém?